Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mas com muita ansiedade de nos juntarmos novamente para viver a unidade do Espírito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu peço que você tenha muita atenção e ore a Deus para que nos dê calma, nos dê um momento de paz e que vençamos esse período difícil que estamos vivendo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Esta semana, no dia 14 de abril, vai fazer 16 anos que eu sou pastor ordenado. Contando com o meu período de candidatura e o seminário, faz 20 anos que eu estou inteiramente envolvido com o ministério, um pouco mais da metade da minha vida, na verdade. Durante esse período eu fui conselheiro de muitas pessoas, idosos e jovens, senhoras e moças, casados e solteiros, ricos e pobres, adolescentes. Todas essas pessoas vieram até mim com a mesma triste história de algum tipo de devastação nos seus relacionamentos. Eu me sentei com pessoas que não podiam acreditar na traição dos seus cônjuges. Me sentei com pessoas que se seguravam para não mostrar o medo de mais uma surra naquela semana. Eu ouvi adolescentes que se sentiam perdidos, alienados, sem amor, pessoas solteiras que se perguntavam se havia algo de errado com elas, pessoas de meia idade que me contaram histórias tristes da sua juventude, chorando como se tivesse acontecido ontem. Eu chorei com elas. Houve momentos em que eu clamava em meu coração: Senhor, até quando? Até quando? Enquanto eu me sentava para ouvir essas histórias, eu pensava em quão distante esses momentos pareciam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da beleza, da restauração do seu amor e da criação de uma comunidade de amor, de como tudo parecia distante da glória que nos é dada em Cristo. E eu senti um profundo senso de responsabilidade em falar com essas pessoas, não para dizer que tudo ficaria bem, porque em alguns momentos não ficaria bem, mas para direcioná-las e lembrá-las do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há muitas maneiras pelas quais os últimos anos me mudaram, e o que especialmente mudou e cresceu em mim foi o desejo de colocar o poder do Evangelho de Jesus em contato direto com as pessoas que vivem no seu dia a dia a experiência desse mundo caído. Porque eu sei que é nele que se encontra a verdadeira transformação e esperança. E algumas vezes nessa caminhada me vem à mente a passagem que vamos ver hoje, porque ela fala deste mundo, ela fala de um mundo hostil e caído, mas oferece esperança de algo diferente do que atualmente se tem esperado. Diferente não porque alguns seres humanos podem decidir de repente trabalhar em equipe, mas por causa de quem Jesus é. E Ele é o Salvador, Ele é o restaurador, Ele é o Redentor e o Reconciliador, e na obra dEle há a esperança de que podemos ser transformados em pessoas cheias de amor, paciência, bondade, gentileza. Não se trata de um sonho utópico, não se trata de montanhas impossíveis de escalar, não se trata daquelas esperanças melosas de romances de mau gosto que você provavelmente não deveria perder seu tempo lendo ou assistindo. Essas são as promessas do Evangelho, das boas novas da parte daquele que criou e dirige o universo. Eu penso que é muito fácil para nós esquecermos o que nos foi dado e vivemos em um estado inferior daquilo a que fomos chamados para viver. Nós somos capazes de nos contentar com a pobreza quando temos sido feitos ricos, de nos contentar com fraqueza quando nos tem sido dado poder e de nos prostituir espiritualmente com ídolos quando temos o Deus dos deuses e Senhor dos senhores ao nosso lado. Provavelmente você tenha vivido algo assim essa semana, todos nós provavelmente demos atenção a alguma coisa que não deveríamos dar atenção. Talvez um pensamento errado que permitimos se tornar alguma ação, um desejo mundano, longe do que o Evangelho nos capacita a desejar, uma esperança chocantemente egoísta para a qual não deveríamos dar lugar. Eu espero que hoje, enquanto nós refletimos na passagem que vamos ler, Deus nos dê um novo ânimo, uma nova visão
e uma nova motivação também. Como podemos ser uma comunidade restauradora se nos contentarmos em viver no tipo de queda da qual o Evangelho nos tirou? Que Deus nos ajude. O texto é Efésios capítulo 4, e eu vou ler do verso 1 ao 3, e ele diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, eu tenho me esforçado para não gastar os poucos momentos que eu tenho aqui dizendo o que a passagem não significa antes de dizer o que ela significa, mas hoje eu preciso fazer diferente porque acredito que essa passagem é mal compreendida e mal utilizada. Eu ouço essa passagem sendo pregada assim: é seu trabalho viver de acordo com o padrão do Evangelho, devemos trabalhar em equipe para não trazer vergonha para Jesus. E se é isso que essa passagem significa somente, nós estamos em apuros. Sim, certamente essa passagem fala de um chamado para não sermos apenas um grupo de indivíduos que vivem a vida do jeito que quisermos. Nós somos chamados para ser o povo de Deus, somos chamados ao reino de Deus, somos chamados para sermos embaixadores de Deus. Nossa vida não pertence a nós, ela pertence a Ele. Certamente a passagem traz esse chamado. Mas o fluxo da mensagem da carta de Efésios, até este ponto, argumenta uma coisa um pouco diferente. Paulo está dizendo: viver de acordo com o Evangelho é também viver este Evangelho para fora de você. Você entende o que você recebeu em Cristo? Você entende que a sua graça nos capacita a nos relacionar uns com os outros de uma forma radicalmente nova? É isso que Paulo está dizendo. Deixa eu esclarecer a partir desse exemplo. Quando eu comemoro com a minha esposa o nosso casamento, eu não penso que ele seja um legado da nossa sabedoria e do nosso caráter. Eu sei que eu falhei várias vezes, mas apesar dos nossos defeitos, a graça do Senhor Jesus Cristo tem nos habilitado a viver em amor. Eu posso me lembrar de momentos em que eu sabia que precisava pedir perdão e eu simplesmente não queria fazer isso, porque isso significaria que eu teria que dizer: olha, eu estava errado. Mas o Espírito de Deus não me deixava. Ele me alertava que, apesar do desconforto, eu deveria ir até ela. E louvado seja Deus por isso. Eu louvo a Deus pela graça de não me deixar em paz. Assim, se você pretende entender este apelo à humildade e mansidão, longanimidade e tolerância, você tem que fazer duas coisas. Você tem que primeiro reconhecer quão alto é este chamado. Qual de nós poderia dizer: pastor, eu sou uma pessoa humilde por excelência, eu sou conhecido por minha mansidão, eu sou naturalmente longânimo. Na verdade, paciência e tolerância é só uma pequena parte das minhas qualidades. Quem pode dizer isso? Mas quando você começa a perceber a sua miséria e necessidade, você então é lembrado da mensagem de um Evangelho que te salva. E é por isso que Paulo diz o que diz, começando no versículo 14 do capítulo 3. Lá ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ouça isso. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Você entende o que ele está dizendo? Em todas essas coisas, do capítulo 4 ao capítulo 6, as quais você é chamado para viver debaixo do domínio de Deus, quanto aos seus relacionamentos, seu trabalho, suas palavras, seus pensamentos, você não é deixado por si mesmo, mas você já foi capacitado pelo Espírito de Deus. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, é o que Paulo diz. Hoje, na realidade da sua vida, em seu casamento, em suas amizades, em seu trabalho, em todas aquelas teias de relações que fazem parte do restante da carta, você não está sozinho, porque o Cristo ressurreto vive em seu coração. Ele vive naquilo que é o núcleo causal da sua personalidade. Agora observe o que ele diz em seguida: estando vós arraigados e alicerçados em amor,
arraigados e alicerçados em amor. Isso significa que eu estou enraizado no amor do Senhor Jesus Cristo, que agora é o seu amor, que é a força operacional que vive dentro de mim. Que o Cristo de todo amor, que o Cristo que fez o sacrifício de amor, o Cristo que deu a si mesmo por amor, o Cristo que foi o grande exemplo de amor, o Cristo que é amor, agora vive dentro de mim pelo seu Espírito. Louvado seja Deus por isso. Como posso olhar para isso e dizer eu não posso te amar? A fonte suprema do amor divino agora vive dentro de mim. Eu estou alicerçado em amor. Exatamente a coisa que parece ser tão difícil na comunidade. Eu posso viver próximo a você, eu posso ser superficialmente legal com você, eu posso ser respeitoso com você, eu posso me esforçar para tolerar você, eu posso manter calma emocional com você, mas isso é uma coisa totalmente diferente de amar você. Por isso, o Deus que é amor envia seu Filho de amor para fazer um sacrifício de amor, para liberar o Espírito de amor, para que aquele que morreu em um ato de amor agora viva dentro de mim pelo seu Espírito. Por isso eu sou capacitado para amar. Este é o Evangelho. Assim, Paulo não pode estar dizendo é só agir em conjunto, é só manter trabalho em equipe. Se fosse possível para nós agirmos naturalmente em conjunto, na base da nossa própria força e do nosso próprio querer, essa história da redenção não precisaria acontecer. O Espírito não precisaria ser enviado, o Cristo de amor não teria necessidade de habitar em nossos corações e nos encher de poder para amar. Então o texto continua, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E então há esta maravilhosa doxologia, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Conforme o seu poder que opera em nós, este Deus de poder incompreensível agora vive e opera em nós. Então, com base nisso, nessa mensagem maravilhosa de que a maior fonte de amor agora vive dentro de nós pelo Espírito, Paulo diz, rogo-vos, pois, portanto, por causa daquilo que eu disse até aqui, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E para onde ele aponta a primeira aplicação? Para a comunidade, para a igreja. Ele diz, se você tem sido abençoado dessa forma, se você tem sido capacitado dessa forma, se você tem sido habitado dessa forma, então viva isso de fora de você na relação com seus irmãos. Ok, como eu vivo isso? Como eu ando de forma digna da vocação para a qual eu fui chamado? A primeira coisa que Paulo diz é, com toda humildade. Ouça, Paulo está argumentando que Jesus morreu para a sua humildade. Ele não morreu apenas para te perdoar. Ele não morreu apenas para te dar uma esperança futura. Ele morreu para que neste mundo caído, no meio de pessoas imperfeitas, que vivem momentos difíceis, você pudesse viver uma vida de humildade. Jesus derramou seu sangue por sua humildade. E cada vez que você tem dificuldade em se humilhar, cada vez que você deixa de agir com humildade, você está negando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim, é verdade. Viva o Evangelho que te foi dado. E como você vive o Evangelho? Expressando a transformação que ele te traz, e a transformação pela qual Cristo morreu. E quanto à mansidão ou gentileza, não há um quadro mais bonito de mansidão do que a obra do grande pastor, do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele é manso. Como um cordeiro, ele não argumentou em sua própria defesa, ele sofreu para que nos momentos em que ele te chama para ser manso, você tenha tudo o que precisa. Lembre-se do que diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida que honre a Deus nas situações, nos lugares, nos relacionamentos que Ele soberanamente nos colocou. Você não tem simplesmente a esperança de que um dia você terá isso. Isso já foi dado.
como um presente da cruz do Senhor Jesus Cristo. Você não tem que esperar pela esperança, você vive em esperança, você vive a esperança. Então Paulo fala de longanimidade. Não poderia haver maior tratado sobre longanimidade do que a história da redenção. É incrível o que um Deus santo, mas de um paciente amor fez na história. Ano após ano, século após século, reino após reino, ele nunca comprometeu sua verdade, nunca chamou o errado de certo, sempre se dispôs a disciplinar seu povo, mas vez após vez trazia um chamado ao arrependimento e uma oferta de perdão. Profeta após profeta, após profeta, após profeta, vindo com essencialmente a mesma mensagem enviada por um Deus de longânimo amor. E Jesus, na sua longanimidade, esteve disposto a caminhar por 33 anos, sujeito a coisas tão profundamente abaixo da sua dignidade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pacientemente disposto a suportar tudo para que nos momentos em que você for chamado para ser longânimo, você tenha tudo o que precisa. Tolerância, suportando-vos, Paulo diz. O que Paulo quer dizer com isso? Isso é essencialmente uma forma de longanimidade, é paciência debaixo de provocação, é perseverança debaixo de provocação. Mais uma vez, todo momento em que Jesus foi ridicularizado e rejeitado e incompreendido, tudo o que ele fez como seu substituto. Ele fez tudo isso por você. Ele estava alcançando uma justificação para você. Ele estava alcançando poder para você, para que você tenha tudo o que precisa. Então Paulo diz no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja que ele não diz para criar a unidade, porque afinal você não tem poder para isso. Ele está apontando para algo que não se deve perder ou diminuir. É uma unidade que já existe, mas que só é possível para o povo de Deus, porque não é uma unidade baseada no nosso caráter, nas nossas motivações e propósitos, não é baseada na minha capacidade de confiar em você, mas tem base neste ponto. O mesmo Espírito Santo que vive em mim, vive dentro de você também. Aquele que agora é a força energizadora dentro de mim é exatamente o mesmo que está em você. O que o Espírito quer para você, ele quer para mim também. O que ele propõe para você, ele propõe para mim. E o que ele te capacita a fazer, capacita a mim também. A sua obra em você nunca contradiz a sua obra em mim. A obra do Espírito em nós não vai nos levar para o conflito pecaminoso e a confusão pecaminosa e a competitividade pecaminosa que é tão parte das relações humanas. Mas o Espírito de Deus vai concordar com o Espírito de Deus enquanto nós formos guiados por Ele. E isso é uma coisa linda, é por isso que a igreja pode ser este grupo heterogêneo de pessoas que, na verdade, fora do âmbito espiritual, muitas vezes têm pouca coisa em comum. Talvez seu irmão na fé goste de programas de TV que você não tem ânimo para assistir, outros gostam de músicas que você não consegue nem pronunciar. Talvez tenhamos certas opiniões políticas muito diferentes, talvez nossos gostos por roupas sejam muito diferentes, nossos pratos preferidos sejam diferentes também, mas há algo acontecendo, há algo que nos une, há algo que se infiltra dentro de nós, que está num nível muito mais profundo do que tudo isso, que destrói todas essas paredes de distinção. E o que é? Não é uma coisa, na verdade, é um Ele. É o Espírito de Deus que nos une em uma unidade que não seríamos capazes de viver de qualquer outra forma. E nessa unidade, a unidade conforme o Espírito de Deus trabalha em nós, nós realmente começamos a apreciar um ao outro. Nós começamos a nos beneficiar de nossas diferenças, nós começamos a realmente amar um ao outro, isso não por um mero trabalho em equipe, essa é uma obra da graça maravilhosa do Espírito unificador de Deus.
Eu penso que Paulo está dizendo, ó irmãos e irmãs em Éfeso, vocês entendem o que nos foi dado? Vocês entendem a coisa radical que nos aconteceu? Deus, em um ato de gloriosa graça, nos libertou da escravidão de nós mesmos. Ele atua para te libertar da aliança com o seu próprio reino. Ele vai enraizar você no amor enquanto invade a sua vida pelo seu Filho de amor. E Ele faz tudo isso para que você possa viver nessa igreja em humildade, mansidão e longanimidade e tolerância e unidade. E por quê? Porque nesta comunhão e através desta comunhão Ele quer fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, Ele quer usar o amor dessa comunidade como um instrumento da sua própria santificação. Porque a comunhão é tão importante? Porque a comunhão é o veículo especial ordenado por Deus para a edificação contínua da igreja de Jesus Cristo. Nós somos instrumentos de Deus, nossos relacionamentos são instrumentos de Deus. E por isso ele diz mais à frente, neste mesmo capítulo, lá no verso 16, que é aí que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse poder que nos capacita a agir pessoalmente assim, quando somos colocados juntos, serve para trazer crescimento e edificação e santificação. Mas não somente com a finalidade de santificação, essa é a segunda coisa, também com o propósito de evangelização. Jesus diz em João 17, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como já vimos na outra mensagem, há uma maneira pela qual o amor, o lindo e perseverante amor da comunidade que é a igreja, se torna o argumento máximo para a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Como essas pessoas tão diferentes como são, podem viver nessa unidade? E a única resposta é porque o Filho de amor veio e Ele sofreu e morreu por amor e preencheu essas pessoas com o seu amor. Por isso agora eles podem amar uns aos outros dessa forma. Isso se torna um grande testemunho de que a mensagem que anunciamos é sim verdadeira. Bom, eu tenho a esperança para você, mas não por causa de você. Eu tenho esperança para você por causa de Cristo Jesus. Porque Ele fez tudo o que é necessário para que possamos viver nesse tipo de comunidade de amor. Minha pergunta para você é, em seus relacionamentos, você tem vivido o Evangelho de Jesus Cristo? Tem andado de forma digna deste Evangelho? Ou você passa por esses momentos pregando um anti-evangelho no seu interior? Eu não consigo viver assim com tal pessoa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo amar tal pessoa. Você deveria dizer, foi por isso que Jesus morreu. É para isso que o Espírito habita em mim. É para isso que o poder de Deus me energiza. Eu vou andar em dignidade da minha vocação. Eu vou seguir em frente e fazer o que eu fui chamado para fazer. Porque Jesus está comigo. Jesus é por mim. E Ele está em mim. Há graça para estes momentos. Há graça para os meus relacionamentos. Há graça para viver em unidade com os meus irmãos. Agora, não ouça o que eu estou dizendo de forma errada. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. A guerra continua. O amor é uma guerra. Neste mundo, viver o amor é de alguma forma doloroso, mas nos foi dado poder porque o Filho de amor tem nos arraigado e nos alicerçado em amor, assim como Ele habita em nós por seu amor. Entenda isso. Viva isso. E tenha a sua vida transformada pelo poder de Cristo que hoje habita em você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos deixa as nossas próprias obras, pelas nossas próprias forças, mas o Senhor é quem nos energiza pelo Teu Espírito. Quem faz, ó Deus, que a natureza de Cristo, a santidade de Cristo habite em nós de alguma maneira e nos transforme por dentro, nos faça nova criatura de fato.
E, ó Deus, é isso que manifesta a glória do Teu Evangelho, é isso que manifesta a verdade, ó Deus, da obra de Cristo Jesus, porque isso pode ser sentido e vivido em nós, entre nós, na comunidade do Senhor, na igreja do Senhor. E eu peço, ó Deus, que o Senhor nos dê a todos essa mansidão, humildade, longanimidade, essa perseverança, ó Pai, na unidade. Ó Deus, que o Senhor nos dê esta firmeza em sermos longânimos uns com os outros, mesmo que debaixo de certas provocações. Ó Deus, que o Senhor nos mova pelo Teu Espírito, para que a unidade do Senhor seja vista, o Teu nome seja glorificado com isso, o Teu Evangelho seja pregado para nós e para os outros, e que nós nos sintamos seguros, ó Deus, no Seu poder. Renova-nos as forças, ó Pai, pelo Teu Espírito, e faz-nos agir de modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados, de modo digno do Evangelho. Que o Senhor faça de nós uma comunidade digna, ó Deus, e que honre o Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor, aqui e por todo lugar, em toda a terra, hoje e eternamente. Amém.